Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material, olha, fascinante. O livro Inteligência Artificial e Democracia. É do Jorge Guerra Pires. A nossa ideia aqui é investigar as conexões que o autor faz, né, entre IA, redes sociais, desinformação e como isso tudo ameaça a democracia. E ele dá um foco especial, sabe, em como grupos como o eleitorado evangélico aqui no Brasil são afetados. Vamos lá, para começar, o autor parte de um ponto que parece básico, né? Que a democracia, bem, ela precisa de escolha informada. Certo. Só que ele argumenta que essa mistura de redes sociais com inteligência artificial acabou criando ferramentas poderosíssimas de manipulação. Quase como se a política virasse marketing. Ele fala isso lá no prefácio. Exato. E um mecanismo-chave que o livro descreve assim é a criação do que ele chama de realidades paralelas. Sabe? Realidades paralelas. Como assim? É, tipo, os algoritmos de IA, os bots, eles nos bombardeiam com tanta informação, tanta coisa, muita fake news ou informação distorcida, que fica difícil separar o que é fato do que não é. Uhum. E isso acaba reforçando o que a gente já pensa. Justamente. É o que o autor chama de tendência de confirmação. Ele até cita um conceito russo interessante, a mangueira de incêndio de falsidades. Ah, essa eu ouvi falar. A ideia é inundar tudo, né? Isso. Inundar para confundir, sobrecarregar a pessoa para ela nem saber mais no que acreditar. E aí, nesse cenário, o livro traz um exemplo bem específico aqui do Brasil, o voto evangélico. Sim, ele aborda isso. O autor destaca o que ele vê como um paradoxo, né? Um grupo que, na maioria, tem baixa renda, baixa escolaridade, que, em teoria, seria um alvo para políticas mais à esquerda. Mas que muitas vezes demonstra uma rejeição forte a essa esquerda. Exatamente. E por quê? O livro sugere que esse grupo é um alvo preferencial de desinformação. Campanha explorando o quê? Medo, raiva. Lembro de uma história que circulou, um decreto falso sobre banheiro unissex em escola. Precisamente esse tipo de coisa. Essa desinformação, segundo o autor, ela se aproveita muito dos nossos vieses cognitivos, sabe? Que é aquela coisa de acreditar mais fácil no que confirma o que a gente já acha. Isso. A gente tende a engolir mais fácil argumentos, mesmo que falsos, se eles apoiam uma conclusão que a gente já tem na cabeça. O livro até cita uns exemplos que parecem, assim, absurdos, né? Tipo quais? Olha, ele menciona a cantora do ABBA sendo usada como se fosse uma jurista renomada para questionar as urnas eletrônicas. Nossa! Ou então ataques ao Paulo Freire, que já faleceu há anos, como se ele fosse um ministro atual, sabe? E o preocupante é a facilidade com que isso pega, mesmo sendo algo fácil de checar. Para ele, isso mostra um certo desinteresse pela realidade quando ela bate de frente com a crença. Entendi. E o autor usa o bolsonarismo como um exemplo forte dessa tática, né? Do uso das redes para ganho político, explorando o engajamento que vem com o ataque, com polarização. Sim, ele analisa isso como um estudo de caso bem marcante. E ele levanta uma dúvida. Será que os próprios algoritmos estão meio que aprendendo a colocar lenha na fogueira? Essa é uma preocupação central no livro, sim. A possibilidade de que os algoritmos, ao buscarem maximizar o engajamento, e a gente sabe que indignação, raiva geram muito engajamento, Acabem sem querer, ou talvez nem tão sem querer, amplificando justamente o conteúdo que divide e que desinforma. Exato. E as consequências disso, o livro detalha bem, são sérias. É a erosão da confiança nos fatos mais básicos, chega num ponto, como o autor cita, que a gente começa a discutir até fatos.
votos. O que, no limite, enfraquece a democracia toda, né? Com certeza, se grupos grandes votam com base em informação manipulada que mexe mais com emoção do que com interesse concreto ou fato checado, aí o processo democrático fica bem comprometido, né? Faz sentido. E some a isso a dificuldade de achar os responsáveis nesse ambiente online, né? Que o autor também menciona lá no prefácio. É tudo muito difuso. Então, para a gente ir fechando, o grande alerta do livro é esse. Essa manipulação turbinada por IA nas redes sociais não é só um ruído. Ela está ativamente moldando como a gente vê o mundo. E pode desconectar o voto dos interesses reais do eleitor. Isso mina a democracia por dentro. Exatamente. E fica uma pergunta para a gente pensar, né? Uma reflexão final, baseada na análise do autor. Se os algoritmos podem mesmo estar otimizando mais para o engajamento, para a indignação, do que para a verdade, e a nossa própria psicologia tem essas vulnerabilidades, como viés de confirmação, como é que a gente, como sociedade democrática, pode se defender melhor dessa nova forma de manipulação em massa? Fica aí a questão. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.